E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo bem, turma? Show de bola. Cara, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, um assunto que está em alta no momento que estamos gravando esse vídeo, que é o assunto de política, né? A gente está passando por momentos de eleições para prefeitos, vereadores. A gente tem bastante burburinho na internet relacionado a esse tema, bastante coisa para a gente falar. E eu quero dar uma visão para vocês como saber de política vai ajudar você que está no chão de fábrica a crescer na carreira, né? E a gente vai entrar um pouco mais de forma profunda nesse assunto mais para frente, mas antes eu queria fazer o papel aqui de uma pessoa que não consegue conectar política com gestão de forma assim clara. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você acha que tem algum tipo de conexão de política com forma de gestão, de como que o cara pode crescer dentro da carreira, esse tipo de coisa? Tem, com certeza, principalmente na arte da comunicação, né? Tem que ser, como a gente fala, tem que ser bem político no âmbito empresarial. É Com isso aí. certeza tem tudo a ver. É isso aí. O Zé já trouxe alguns preceitos, algumas identidades. A gente vai entrar agora de forma um pouco mais profunda sobre isso, tá? Vamos lá. Política, Zé. Como que política tem algo relacionado com gestão dentro da carreira da pessoa, que ela possa crescer, ela possa se dar melhor dentro da área, principalmente na área de manutenção, né? Para poder entender isso, tem que voltar lá atrás, da onde que surgiu esse termo, essa palavra política, né? A palavra política surgiu na época da Grécia Antiga, tá? Na hora que começou a formar as cidades-estados, Atenas, por exemplo, onde começou a ter ali uma discrepância de classes sociais, onde as classes sociais mais baixas também queriam participar do poder de decisão naquelas cidades-estados ali. Então foi necessário criar uma ciência, que é a ciência política, aonde que um grupo de pessoas ficariam tentando convencer o outro grupo de pessoas a tomarem decisões ali para que a cidade-estado cresça, avance e os interesses de todo mundo ali seja levado em consideração, tá? Então a política, na sua essência, nada mais é do que, trazendo em palavras bem básicas aqui, uma pessoa convencendo a outra pessoa a tomar um caminho que ela queira. Basicamente é isso, tá? Sempre visando o benefício de uma sociedade, tá? Nunca o benefício próprio. Esse é o contexto de uma grande política. E a gente pode falar, né, Zé? Pô, eu não gosto de falar de política, eu odeio política, eu nem assisto política, eu sou inerente à política, a política tá aqui, eu tô aqui. As pessoas podem falar isso, né? Só que não tem como. A política é intrínseca ao ser humano. A política faz parte do nosso ser. Talvez, não estou falando de partido de esquerda, partido de direita, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando a ciência política. A primeira vez que você fez política na sua vida foi assim que você nasceu. Você chorou, você queria se alimentar, você precisava convencer uma outra pessoa a te oferecer aquele alimento e você chorou para convencer aquela pessoa a te dar aquele alimento. Isso é política, entendeu? Então você quer algo, você precisa convencer a outra pessoa a fazer esse algo por você e você usa alguns artifícios, alguns mecanismos para que isso ocorra. Você, na sua inocência de um bebê recém-nascido, você fez uma revolução que foi o ato de chorar. Você não tinha pessoas para se juntar, você não tinha forma de falar para vender aquela ideia, você só tinha o ato de chorar. Então você chorou e você fez política com aquela pessoa para ela te dar alimento. Então, basicamente, o contexto de política é isso. Agora fica um pouco mais claro, né? O que a gente quer dizer de forma bem singular com política. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, na arte de fazer gestão. Mas antes, eu queria entender um pouco isso com você. Você acha que no dia a dia de um gestor, no dia a dia de uma pessoa que trabalha na área de manutenção, que tem subordinados abaixo dele, que precisam fazer tarefas, tem pessoas acima dele que precisam de ser reportadas em algumas tarefas e também cobram você de que as tarefas sejam executadas. Você acha que nesse contexto, nesse conceito de política que a gente trouxe aqui, você acha que isso está literalmente muito enraizado na vida de um gestor, sim ou não? O que você acha? Sim, com certeza, está o tempo todo. A todo momento a gente tem que estar fazendo um jogo de política. Igual eu até estava comentando há pouco tempo sobre isso, que até para você saber falar não para um gestor,
você tem que ser político. Não adianta você virar e falar, não vou fazer e pronto, e não aceito. Até para você falar não, se você for um bom político, você consegue alcançar o que você almeja ali. Perfeito, exatamente isso. Então vamos lá, vamos entrar aqui agora num assunto propriamente dito, tá? Você é um cara que está saindo do show de fábrica agora e está assumindo um cargo de gestão. Você vai ter muitos gargalos de gestão porque você nunca praticou aquilo ali de fato, né? Você nunca foi na prática de fazer gestão de pessoas. Você deixa de executar algo porque você saiu de um cargo mais técnico, mais especialista, e agora você precisa fazer o que outras pessoas executem algo por você. Tá? Numa sociedade hierárquica, você acha que isso vai acontecer de forma natural. Ou seja, eu sou o gestor dessa pessoa, ela é subordinada a mim, então eu vou falar para ela fazer, e ela vai lá e vai executar do jeitinho que eu fiz, que eu falei, do jeitinho que eu pedi para ela. Só que nós somos seres humanos, nós somos seres extremamente complicados, nós temos defeitos, nós temos propriedades positivas, e isso vai levar a gente por alguns certos caminhos, né? Imagina se tudo fosse perfeito, né? As pessoas executassem exatamente o que elas precisam executar. Se você pegar num ambiente de manutenção, por exemplo, você não precisaria de gestores, você precisaria só dos técnicos lá na ponta. Eles chegariam, resolveriam o que tem que resolver, executariam o que tivesse que executar. Só que como essa base são formadas de pessoas, as pessoas são complexas, você precisa de ter um gestor fazendo a gestão dela para garantir que aquilo ali seja executado. E como esse gestor também é uma pessoa, você precisa de um outro gestor acima dele garantindo que ele faça a gestão dessas pessoas. E como você também é gestor, tem outra pessoa acima. Então, todas as relações partem disso. As pessoas não vão fazer tudo que elas precisam fazer. Isso é o conceito básico. Então você precisa de ter gente ali equilibrando os pratos, dando direcionamento, fazendo ali literalmente a gestão dessas pessoas, direcionando ela para alguns caminhos para que elas façam o que precisam ser feitos, tá bom? E a forma de você fazer isso, que nem eu disse, um gestor de primeira viagem acha que vai fazer isso através da hierarquia dele. Eu vou falar, ele vai fazer. Sim, vai abaixar a orelha e vai fazer. E não vai ser assim, né, Zé? Você já teve muito problema, Zé, de pessoas do nível abaixo de você, subordinado, que não... Literalmente, cara, você mandava o cara ir para um lado, ele ia para o outro, mandava o cara ir... Enfim, você entendeu? Já passei muito aperto com isso já, velho. Principalmente no início, que eu assumi cargo de liderança, eu não tinha experiência, não tinha know-how nenhum para seguir como líder. E era sempre, eu ficava indignado. Eu falava, pô, cara, eu virei líder. A pessoa sabe que eu sou superior a dela. Por que ela simplesmente não segue o que eu estou estabelecendo? Sabe que tem que chegar no horário, sabe que tem que fazer o que tem que fazer, mas precisa toda hora ficar falando, explicando. Isso me matava de raiva, vamos dizer assim. Isso consome energia pra caramba do gestor, né? Acho que a parte que mais consome energia de um gestor é ficar ali fazendo a gestão da equipe dele, né? Literalmente. Porque você dá direcionamento, você dá caminhos e aquilo dali de fato não ocorre. Se você não faz um acompanhamento, não faz um follow-up ali, muitas vezes não ocorre, e você cria uma expectativa de algo que está sendo construído e na verdade não está, né? Então lá na frente, quando você precisa reportar aquilo para o gestor, vai estar ali como uma tarefa não concluída. E você vai colocar a equipe, a culpa na sua equipe. Pô, eu mandei ele fazer, ele não fez. E na verdade foi você que não observou o conceito básico da política, né? O conceito básico do relacionamento interpessoal. As pessoas não vão fazer tudo o que elas precisam fazer. Você precisa criar algum mecanismo de fazer aquele acompanhamento, aquele direcionamento de forma recorrente, até que aquilo ali ocorra na ponta, né, Zé? E engraçado, véio, você comentando isso aí, teve até um caso essa semana que eu achei que tem tudo a ver com isso, velho. Que a gente tem uma situação lá, que até estava conversando com o líder lá também, o líder pouco tempo, que ele está no cargo de liderança, e ele justamente desabafando esse ponto, que ele está tendo muita dificuldade com a equipe dele em questão disso. Algumas pessoas ele passa atividade e a pessoa simplesmente não faz. Ele pede para fazer uma coisa, a pessoa não faz, pede, não faz. E por ter passado várias vezes por esse tipo de experiência, eu estava no papel de orientar, tentar fazer algumas estratégias para que ele consiga fazer isso acontecer de forma mais rápida. E a gente tocou muito nesses pontos. Por exemplo, o gestor, o líder de área, ele tem que ficar a todo momento fazendo com que a equipe esteja alinhado com o que a gente precisa. A todo momento. Se deixar de descuidar um pouco, a pessoa meio que perde o foco, aí você começa a ter uma equipe desmotivada, a equipe já não sabe mais o propósito que ela tem que seguir. Isso é o tempo inteiro, tem que ter esse acompanhamento. Muito legal isso.
Não, perfeito, perfeito. Então, cara, a primeira dica aqui do nosso podcast, tá? Se você é um cara que está assumindo um cargo de gestão agora e acha que a sua equipe vai fazer exatamente tudo que você precisa que seja feita, só porque existe um fator hierárquico ali, cara, você tá indo pro caminho errado, tá? Claro que existem aqueles soldados, né, que você manda ele marchar e ele vai lá e marcha sem falar nada, só que você vai ser gestor de várias pessoas, né? Essas pessoas são seres complexos, que nem a gente falou aqui, então vão ter aqueles indivíduos ali que você vai ter que ter uma abordagem diferente para que aquilo ali seja executado. Não é má vontade, não é coisas que os caras estão querendo puxar o tapete com você. É um fator biológico, tá? É importante você, como gestor, entender isso. Isso é biologia, é fisiologia, é química. Não tem como mudar isso. São seres humanos. Você não sabe ali o que esse cara carrega, né? Então, muitas das vezes você vai achar que o cara tá querendo te sabotar, muitas das vezes não, né? Muitas das vezes a forma que você aborda ele é que não atinge ali aquele objetivo. Tem que pensar em mecanismos diferentes nesse sentido, né, Zé? Exato. E se for olhar, por exemplo, se fosse no período de antigamente, vou colocar na época que meu pai trabalhava mesmo na indústria. A forma era totalmente diferente. Você tinha lá o superior, que era o líder, que chamava de chefe na época. O chefe, qual que era o papel do chefe? Ele mandava, você obedecia e pronto. Sua rotina era aquela todos os dias. Hoje em dia não tem mais esse papel de chefe. E está tendo um público muito jovem nessa área também de manutenção. E tem muitas pessoas hoje, eu sei que isso acontecia de alguma forma antigamente, mas as pessoas elas não estão mais aceitando as atividades e seguindo de olho fechado. Tem muita gente que critica, questiona, a todo momento se pergunta por que não fazer de uma forma diferente. Antes tinha aquela linha e tinha que ser aquilo e pronto. E se o líder hoje ele não está preparado para isso, no primeiro questionamento ele já não sabe como reagir. Tem muitas pessoas hoje que têm conhecimento realmente de fato muito maior do que os líderes, então se o líder não tiver um jogo de cintura para extrair aquilo para o dia a dia, ela acaba perdendo aquela pessoa, que ela acaba ficando desmotivada, fala, pô, eu estou fazendo uma atividade aqui, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how, eu tenho mais experiência que meu líder, e meu líder não me escuta. Então tem que ter todo um jogo político para lidar com isso todos os dias. Cara, isso é extremamente complexo, tá? Então, quando a gente fala de uma sociedade, na área de uma empresa, numa sociedade um pouco mais anterior à nossa, existia muito essa questão de gestão muito dura, né? Baixaria, imposição, gritaria, palavrões, e é por causa disso, né? Cara, precisa que você faça isso. O cara não faz, aí aquele cara tomava uma dura, ele tomava advertência de forma direta, né? Hoje, cada vez isso está sendo diluído nas empresas. Então, você ir por esse caminho não é o mais correto. É a mesma coisa quando você for na política, né? Na política intrínseca mesmo, na política de Estado, né? Do nosso país. Antigamente, você tinha posições de monarcas, né? De reis, que eles davam ordens, o cara não cumprisse, o cara era decapitado. Entendeu? Então, era uma política baseada no terror, na imposição, literalmente. E hoje não, cara. Hoje você tem pessoas com o mesmo nível de poder ali, pessoas com uma ideologia, outras pessoas com outra ideologia, e querendo tentar ir para o mesmo caminho. Então, muitas das vezes a ideia dessa pessoa não é comprada por causa de ideologia. Como que você convence ela? Então, cara, é um fator assim, extremamente complexo. Não é simples, faz parte ali da área de gestão, e você entender como é que permeia isso, administra isso, vai fazer você que mesmo saindo do chão de fábrica agora seja visto como um líder diferente, porque a maioria das pessoas não se dão conta disso, né? Quanto tempo você demorou para entender essas questões? Até uma curiosidade minha, como é que foi esse primeiro caminho assim? Quanto tempo você demorou para entender, cara, eu achava que era assim, não é, tive que mudar? Quanto tempo? Você bateu muita cabeça? Cara, eu bati muita cabeça. Eu confesso pra você que a cada dia é um aprendizado. Até hoje eu meio que revejo alguns conceitos, tento mudar a forma ali de agir. Mas no começo era, primeiro, achava que o líder tinha que executar, de fato tinha que fazer. E apanhei muito por causa disso. Às vezes, já falei aqui várias vezes, em outros episódios, por exemplo, direcionar. É muito fácil você pegar para fazer quando a pessoa não faz. É muito fácil. Você vai lá, pega, faz e entrega o resultado. Mas a parte difícil, a parte mesmo do desafio, é fazer com que um grupo de pessoas, muitas vezes até grande esse número, faça por você, sem você precisar colocar a mão. Não, quebrei muita cabeça com isso. Pedia para fazer, a pessoa não fazia.
eu pegava e fazia, achando que estava entregando o resultado, e não estava. Se eu estava meio que fazendo o papel dela e o meu. Então quebrei muito cabeça com isso. A própria questão de falar mesmo, fazer com que as pessoas façam no falar, eu tinha muito problema em tentar transmitir aquilo que eu queria. Então a comunicação, se o líder hoje não tem um poder de comunicação, uma persuasão, saber realmente mostrar aquilo que ela quer que a pessoa faça, a pessoa não consegue guiar o time, não consegue. Não, perfeito, perfeito. Essa analogia que a gente está fazendo aqui, a gente está falando muito agora de líderes lidando com os seus subordinados, né? Levando para a política do nosso país, é como se fosse um cargo acima falando com um cargo abaixo, um prefeito com um vereador, um governador com um prefeito, um presidente com um governador, algo nesse sentido, né? Então, existem essas linhas de relacionamento que são complexas, são difíceis e a gente precisa superá-las, né? Mas também existe uma outra linha de relacionamento que são os pares, né? É um governador falando com o governador, um vereador falando com o vereador, um prefeito falando com o prefeito. São linhas, deputado falando com o deputado. Então são linhas que muitas das vezes na política o cara não consegue fazer gestão sozinho. Ele não consegue entregar um resultado ele por si só. Um deputado não consegue passar uma lei que ele quer que passe com ele sozinho. Ele tem que convencer uma série de pessoas à sua volta que votem junto com ele. E votem de forma positiva para que na Assembleia lá isso seja aprovado, né? Dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de indústria, dentro do ambiente de manutenção, de gestão de manutenção, isso também vai acontecer. Vão ter decisões que você por si só, mesmo tendo o poder da caneta daquela área, você não vai conseguir avançar. Você vai ter que envolver outros líderes, muitas das vezes outros pares de outras áreas, no ter o mesmo nível de hierarquia seu dentro da empresa. Você vai ter que envolver uma área de operações, você vai ter que envolver uma área de qualidade, uma área de marketing, por exemplo, dentro da área de varejo. Então você vai ter que convencer aquelas outras áreas de que aquilo que você precisa que seja entregue é importante, a ponto de que aquela pessoa tem que dispor de parte do tempo dela, em vez de estar empregando em coisas delas, empregando em coisas que para você, entendeu? Então é algo bem complexo. E você, de novo, não vai conseguir fazer isso através de imposição. Se a imposição com seus subordinados ela tem um efeito não tão forte nos dias de hoje, a imposição com seus pares tem um efeito ainda mais fraco, né? Porque você nem hierarquicamente tem poder sobre eles dentro da empresa. Você é de uma área, eles são de outra. Então, essa relação entre as áreas nada mais é do que uma relação política. Uma pessoa que se põe em um lugar disposto a ajudar quando aquelas outras áreas precisam, e da mesma forma, quando você precisa daquela ajuda daquelas outras áreas, eles vão ceder a essa ajuda, né? Você já tem algum exemplo, Zé, que você queira compartilhar conosco, de outras áreas que você precisou de alinhar expectativas para que você entregue o resultado, mas outras áreas precisavam de te ajudar, e você teve que fazer esse meio campo com eles? Eu vejo isso assim, o tempo inteiro a gente precisa fazer isso. Onde, por exemplo, hoje eu atuo em uma área que tem time de PCM, time de logística, o almoxerifado, as outras oficinas. E assim, eu vejo que a todo momento, se você age de forma ríspida, não, eu vou olhar o meu quadrado aqui, sou responsável por esse departamento e não preciso das demais localidades, a gente não consegue alcançar os objetivos. Já teve casos, por exemplo, na minha função hoje, eu faço muito planejamento das demandas e tento distribuir isso para todo o time. Se eu não tiver um bom relacionamento, fazer um bom jogo de política com as áreas em volta, cara, eu não vou conseguir convencer ninguém que as demandas que a gente precisa fazer são, de fato, o que a gente consegue, que a gente tem capacidade. Exemplo, mensalmente a gente faz as definições do plano de produção da oficina. Esse plano de produção, basicamente, é você pegar a demanda que a gente precisa atingir na companhia e tentar trazer o máximo possível que é possível fazer naquele mês naquela oficina. E isso, quando a gente olha, por exemplo, o volume de itens que a gente precisa fazer, ele é muito alto, ele é muito alto. E para falar, não é simplesmente, eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade de fazer. Você tem que realmente convencer, explicar, contextualizar todo o porquê que eu não consigo. Mostrar números, né? Mostrar números, gráficos e dados. Igual eu via muito pares mais revoltados, vamos dizer assim,
que agiam assim, cara, não vou fazer, não vou fazer e pronto. O que que isso ocasionava? Às vezes, naquele momento, você realmente não vai fazer, mas você começa a criar uma certa inimizade com outras áreas. E aí, em um determinado momento, se você está almejando um cargo maior, um cargo acima, você vai ter que lidar com aquelas áreas. E até nessa situação, você pode ser prejudicado lá na frente. Porque aí as pessoas estão à volta e falam, não, esse cara não tem capacidade de ser gestor, não tem capacidade de assumir um cargo superior. Em pares, ele não consegue transmitir uma comunicação saudável, não consegue transmitir o que ele precisa. Não, perfeito. Isso que você trouxe, ele é super legal. Eu sofri com isso, por exemplo, quando eu era técnico de manutenção, né? Já falei aqui algumas vezes, trabalhava numa indústria de alimentos. Eu era técnico de manutenção, tinha me formado na faculdade, era um cara muito bom tecnicamente, conhecia, era respeitado tecnicamente dentro da empresa. Só que eu tinha um relacionamento interpessoal não tão legal assim. Eu literalmente tinha aquela síndrome do Dr. House, né? Aquela série lá da Inglaterra. Que o cara era muito bom tecnicamente e o fato dele ser bom tecnicamente, ele subjugava os outros, né? As áreas, as pares. Você tá falando coisa que você nem sabe o que você tá falando. Esse tipo de situação. Perdi a paciência, muitas das vezes também. Imaturidade, né, cara? Então, quando surgiu algumas oportunidades internas da empresa para poder assumir o cargo de gestão, e meu nome foi ventilado para isso, o meu gestor direto apoiava, porque ele sabia da minha capacidade técnica, sabia da minha capacidade de absorver coisas. Só que as pessoas que tinham fragmentos de verdades minhas, ou seja, só me vinham de vez em quando, e toda vez que eles me vinham, eram em situações sob estresse, onde que eu sobrejulgava as pessoas, perdia a paciência, não tinha aquele controle emocional como deveria ser. E isso fez com que as outras pessoas falassem, pô, só pôr o Edson nesse cargo? Poxa, não sei. Se nesse carro como técnico ele já dá muito trabalho, desse tipo de relacionamento interpessoal, imagina aqui em cima, entendeu? E acabou não conseguindo. Eu tive que iniciar minha jornada em outra empresa. Eu tive que encerrar aquele ciclo. Tava quase 6, 7 anos lá na empresa, encerrar aquele ciclo e começar meu ciclo em outro local. E isso foi muito ruim para mim. Eu não queria sair de lá. Eu era feliz trabalhando lá, sabe? E o fato de não saber essa questão política me fez chegar nesse ponto. Talvez você esteja passando por isso agora. E o fato de você não saber que isso ocorre está te prejudicando de forma invisível. Você nem está percebendo, entendeu? Então a ideia do nosso podcast é isso. Dar clareza para você de coisas, experiências, rotinas que nós já vivemos na nossa vida, para que você consiga absorver isso e encurtar esse caminho de alcançar ali um cargo de gestão, né, Zé? É até um caso que você falou, eu lembrei também, cara, eu acho que é até um exemplo mais prático. Cara, assim que eu me tornei líder, me saí de eletricista para líder. Cara, as pessoas hoje que eu trabalho, elas falam isso o tempo inteiro. Elas falam, pô, o Zé Henrique era uma pessoa e hoje é outra. Cara, o que eu fazia de assistente, ficar chateado comigo por não saber expressar o que eu queria. O que eu fazia, por exemplo, com que os outros líderes ficassem invocados comigo também, por não saber ser político. Por exemplo, eu era líder de uma área e tinha mais 3 líderes em conjunto ali. Eu era um cara que eu preocupava com o que eu tinha que fazer ali no meu quadrado. Então, para alcançar aquele resultado do meu quadrado, eu não fazia jogo de política nenhum com os demais líderes. Meio que, tipo assim, eu era um cara egoísta, vamos dizer assim. Dá um exemplo prático aí. Exemplo, a gente teve uma situação que ocorria muito, que era o seguinte, tinha uma área que essa área ela é responsável por suprir outras áreas. Por exemplo, tinha serviço lá de lavagem de peças, testes elétricos que era comum para todo mundo. E o líder dessa área, ele era responsável por direcionar o serviço para essas áreas para atender as demais. Eu fazia parte de uma outra parte dessa área. E direto tinha conflito com o líder desse setor referente aos torneiros que ele possuía, que ele liderava 2 torneiros. Uhum. Os 2 torneiros era responsável por atender toda a demanda da oficina. E aí, quando eu precisava das minhas demandas, eu queria que o torneiro dele trabalhasse por minha conta, o tempo inteiro. E ele falava, não, cara, não é assim. O torneiro ele tem que atender toda a demanda da oficina. Você quer que ele faça uma atividade, mas tem que ser num tempo hábil, não é para ontem. E eu não entendia isso. Não, eu queria para ontem. E eu cheguei até a levar isso para um coordenador da época,
pedindo para separar, velho. Falou assim, não, cara, eu não estou conseguindo lidar com o líder e tal, então vamos separar. Eu quero um torneiro para mim, ele fica um torneiro para ele, se for o caso. Aí eu não preciso nem passar por ele, eu vou direto no torneiro para passar essa demanda. Sim. Entendeu? Ou seja, não tinha política, não tinha entendimento, não tinha nada. Era aquele ali pronto. E isso criava muito atrito entre os demais líderes. E onde isso me prejudicou, de uma certa forma? Quando eu consegui a vaga de supervisor desses líderes, entre eles, cara, eles falaram, pô, Zé Henrique, a gente já briga todos os dias aqui como líder par. Imagina ele sendo meu superior. Isso não vai dar certo. Perfeito. E realmente isso traz impacto, porque ali como supervisor, eu já não tinha uma equipe ali para atender as minhas necessidades. Eu precisava que eles atendessem as necessidades para me ter resultado. Eu tinha que ter um contato direto com eles. E no começo até ultrapassar vencer essas barreiras, esses obstáculos, esses bloqueios que eles mesmos já tinham construído como quando eu era líder, foi tempo, véio, foi difícil, não foi fácil não. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom entre todos, assim, mas foi preciso muita política para vencer isso, você não tem ideia. Não, perfeito. Não, esse exemplo que você trouxe cara, é literalmente isso, na prática, entendeu? Muitos gestores, né, que sabem disso, principalmente os cargos mais altos, eles chamam isso literalmente de relacionamento, né, cara? O cara tem um bom relacionamento dentro da empresa, ele consegue permear e entregar resultados de uma maneira um pouco mais simples, mais fácil do que os caras que não têm um bom relacionamento. Mas na prática isso é uma política, entendeu? É você saber que isso funciona, que isso existe e usar isso a seu favor. Porque isso vai acontecer de maneira ou outra, tá? Você sabendo ou não. Você sabendo usar a seu favor, você se beneficia disso. Se você não souber, as outras pessoas vão usar disso com você. Aí você vai ser um objeto, não um cara que conduz o objeto, entendeu? Esse é um ponto bem importante. Aí, Zé, vamos lá. Vamos entrar agora aqui numa parte como que isso se comporta numa política do nosso país mesmo, tá? Eu até falei aqui alguns exemplos. Eu sou um deputado, eu quero passar um projeto de lei. Esse projeto de lei precisa de ter um certo número de votos positivos para que ele passe. E eu sou um cara que intempestivo, sou um cara que briga com todo mundo, sou aquele cara que gosta de ficar fazendo lacração. Então meus projetos de lei não vão passar, não vão passar, entendeu? O relacionamento interpessoal ele é importante por causa disso. Vou te dar um exemplo de um político que eu gosto. Eu gosto do Nicolas, por exemplo. Ele é um cara de direito que eu gosto. Só que ele, como deputado, nunca passou nenhum projeto. Nenhum projeto dele foi aprovado até hoje, entendeu? Que é muito incisivo. Porque ele precisa de voto. A política é isso, entendeu? Você precisa de ter um relacionamento, cara, para poder conseguir avançar, entendeu? Esse nível de maturidade, talvez ele vá adquirir quando ele for mais velho. Ele for pai agora, vai entender um pouco mais da vida sendo pai de família. Mas quando ele começou, que era um cara mais jovem, mas enfim, ele não tinha essa questão. Apesar de ser muito inteligente nessa área, né? Na empresa a mesma coisa. Nas empresas são a mesma coisa. Você é um cara que sempre é um questionador nato, que vai sempre levantar bandeiras, vai sempre ser egoísta, ou seja, eu vou entregar meu resultado, não importa do outro, eu vou entregar sempre o meu, inclusive vou ser uma locomotiva, vou empurrar todo mundo. Talvez isso vai fazer você chegar lá no seu cargo de gestão, mas isso não vai fazer você se manter por longo tempo, não vai fazer você se manter por longo prazo, não vai fazer você entregar resultados de forma consistente lá, porque a partir do momento que você chega lá, você vai precisar das pessoas à sua volta, e as pessoas à sua volta você prejudicou elas para você chegar lá naquela posição, entendeu? Faz sentido isso pra você, Zé? Faz sentido, cara, faz sentido o tempo todo. E assim, a gente tem que entender o tempo das pessoas. A gente tem pessoas na nossa equipe que cada um tem um tempo ali para entregar seu resultado, é a forma de entregar. A gente não pode querer que isso aconteça a qualquer custo, vamos dizer assim. A política faz parte disso. Tem que saber. Até o próprio estado emocional também, se você não tiver uma boa percepção do estado emocional da sua equipe, às vezes, num determinado momento, você vai querer dar um feedback mais incisivo e a pessoa não vai estar emotivamente bem para receber aquele feedback. Eu até fiz um treinamento essa semana que foi falado muito isso, sobre o feedback, que o feedback ele tem que ser político e estratégico também. Não adianta você levar um colaborador para uma sala para fazer uma avaliação dele em um período aí de 1 ano, e aí você começa a falar, depois a pessoa sai e não sabe nem se ela está bem, se ela está mal, o que ela tem que melhorar, o que ela tem que piorar, porque você não sabe fazer esse
esse meio de campo. Sim, perfeito. É aquele feedback institucional, né, que tem que ser feito uma vez por ano e tal. Exato. Você tem meio que uma cartilha para ir lendo passo a passo, mas você não dá o seu toque, né? Você não dá a sua pitada, você não dá o seu ponto de vista sobre aquele. Simplesmente segue uma cartilha. Então fica mais do mesmo ali pra turma, Exato. né? Não é, não é, Perde não até a é credibilidade, né, das pessoas em você também. exatamente. Cara, o feedback ele é bem legal. Até entrando nessa seara aqui que a gente não ia falar, mas ele é bem legal porque é o seguinte: ele é um mecanismo super importante na área de gestão. Só que se você não souber utilizar, ele vai ser prejudicial a você. Por exemplo, se você é um cara que dá feedback só institucional, que nem isso que você falou, você é um cara que vai implementar um tempo daquela pessoa para te dar um feedback, você vai gastar um tempo para dar feedback àquela pessoa, e o resultado no final não vai ser nada. Porque aquela pessoa vai entrar naquela sala e vai sair dela da mesma forma que ela entrou, entendeu? Não vai ter efeito. Se você é um cara que quer desabafar, ou seja, cara, eu tenho muita coisa contra você, você é um funcionário que não está entregando o que precisa ser entregue, então você quer expor aquilo. Cara, você vai prejudicar outra pessoa, que nem você falou, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual a situação que está passando, então talvez você não vai extrair o melhor dela, talvez você até piore alguma situação. E se você entender como mesclar tudo isso, dar um feedback na hora certa, da forma certa, e entender que qual que é o resultado que você quer alcançar com aquele feedback, ou seja, eu quero que aquela pessoa saia dali melhor do que ela entrou, você vai fazer de uma forma diferente. E isso é política, né? Porque você quer algo, você quer que aquela pessoa faça algo, e você tem que usar algum mecanismo para que aquilo ocorra. Então o feedback é um mecanismo de política, entendeu? Que o gestor tem o poder com ele na mão. E quem sabe usar a seu favor sai de forma beneficiada, e quem não sabe usar perde com aquilo dali, né, Zé? Zé, agora vamos falar agora de política agora em outro nível, que é a política de baixo para cima, né? É você, como gestor, lidando com superiores seus, né? Ou seja, você tem pessoas ali que vão te cobrar, você tem pessoas ali que vão te fazer alguns tipos de imposição. Existem vários tipos de líderes, né? A gente está falando da nossa forma aqui, então você talvez vai ter um tipo de líder um pouco mais duro, vai ter um tipo de líder que vai entender essa questão de política, vai ter tipo de líder que não vai entender. Então você vai ter que se adaptar àquela situação ali, né? Passar aquela informação de você para baixo e receber aquela informação de uma outra forma que vai depender da pessoa que está acima de você. E a política, quando a gente olha da parte do nosso país, do nosso estado, acontece muito isso, né? É um governo que está precisando de algum recurso para o estado dele e tem que pedir lá pro pessoal lá de Brasília, ele precisa de pedir recurso. Então, uma pessoa, ele tem que pedir algo pro cara que está em cima, entendeu? É um deputado que quer fazer algo na cidade onde que foi eleito e tem que pedir recurso pro governo também. Então, é um vereador. Então, são várias sinônimos, né? Coisas que acontecem na prática, na política, e também reflete aqui na parte do Estado. Eu queria entender um pouco de você, Zé, relacionamento entre você e superiores seus, né? Como que você consegue usar ali a política, sabendo do conceito que nós estamos trazendo aqui, a seu favor? Ou seja, você pedir recursos para esse cara de uma forma que ele entenda e te ajude, e de quando ele passar pedir coisas para você, você consiga lhe administrar aquelas situações e muitas das vezes executar o que precisa ser executado, e o que não for prioridade naquele momento você devolver para aquilo que não é prioridade, mas não de uma forma direta, mas de uma forma política, vamos dizer assim. O que você acha sobre isso? Cara, dividindo o seu questionamento em algumas partes, primeiro, em relação aos recursos. Isso a todo momento a gente precisa fazer, seja para defender recurso, para investir em equipamentos, melhorias no próprio ambiente que você está, ou seja, para defender uma ideia também que você quer implementar. Eu quero uma ideia aqui de comprar um robô para automatizar um determinado processo. Você precisa ser político para comprar, senão você não consegue. Muitas das vezes eu tento sempre, primeiro, antes de chegar na parte de pedir, eu tento entender o que eu estou pedindo vai ter ganho para o meu ambiente. Qual que vai ser o ganho que eu estou tentando levar? Então, quando a gente consegue enxergar esses ganhos, a gente fica mais fácil pedir. Porque, por exemplo, se você comprar um equipamento, se você não mostra os ganhos, os benefícios, os retornos, às vezes não é nem ganho financeiro, às vezes é ganho para a área em questão de conforto. Eu quero comprar alguns equipamentos que a pessoa vai deixar de ter esforço físico e passar a trabalhar de uma forma mais tranquila.
O que eu geralmente tento fazer? Eu tento trazer todos esses ganhos, mostrar. Às vezes tiro uma foto do momento atual, tiro foto mesmo, pego o momento atual. Hoje a situação está assim. Para a gente melhorar, ela pode chegar nesse nível. Igual um exemplo. Teve uma situação simples, foi algumas ferramentas que eu precisava comprar que ia facilitar um pouco o processo. Mas eu não conseguia mostrar em ganhos financeiros o porquê que eu precisava daquela ferramenta. Então eu comecei a atuar de forma política na parte da pessoa, na parte da segurança, o conforto. Aí eu mostrei, hoje a pessoa executa essa atividade com ferramentas manuais, ela tem esforço físico, cansaço. Tirei fotos mesmo, fiz uma apresentação, mostrei que hoje ela trabalha dessa forma. Agora, com essa ferramenta, vai facilitar o dia a dia dela, vai vir trabalhar de uma forma mais tranquila, mais segura, o clima da oficina vai ficar melhor. Então eu consegui mostrar isso, não tinha ganho financeiro nenhum, mas tinha em questão de conforto. E consegui defender a aquisição das ferramentas. E isso foi visto com bons olhos. E isso a gente tem que fazer a todo momento, é saber realmente vender aquilo que você quer comprar para a pessoa que está acima. E a parte também de fazer, eu preciso que isso seja feito. Às vezes eu não vou conseguir fazer naquele momento. Então, muitas das vezes, para falar não, geralmente eu gosto de mostrar o porquê que é o não. Eu vou fazer, mas eu não consigo fazer nesse momento, porque a gente tem esses itens aqui que no momento é prioridade, vai trazer representa um impacto muito maior do momento que a gente está passando. Mas não vou deixar de fazer. Eu só preciso de um tempo. Quanto tempo? Estabeleço um tempo ali factível, que eu sei que eu vou conseguir fazer aquilo ali e passo a resposta. Muitas das vezes, meus superiores aceitam. Eu acho que não teve uma vez que eles falaram, não, eu preciso para ontem, tem que ser para ontem. Isso é legal. Isso é muito legal que você trouxe, porque é o seguinte, quando você tem ali uma relação onde que o poder não está nas suas mãos, né? O poder de decisão está sempre na mão do seu superior, você tem que ter trabalhar muito aquela questão de convencimento seu, né? E vamos lá, vamos trazer isso aqui para a prática exatamente do jeito que você trouxe. Você não pode simplesmente chegar lá e pedir, né? Você tem que... Primeira coisa, primeira dica que você está tentando trazer aqui, exaurir todas as alternativas e os recursos que você tem, tá? Porque o seu gestor sempre vai tentar achar ineficiência no seu processo. Se você fala assim, cara, eu preciso de um copo d'água, aí ele vai falar assim, cara, mas você tem um bebedor a 50 metros da sua mesa, por que você está precisando de um copo d'água? Entendeu? Ele vai sempre achar ineficiência no seu processo. Você tem que partir de você, achar essas ineficiências e construir um storytelling, construir uma história para que derrubar aquelas ineficiências. Para quando aquilo ali for tocado, você já ter um recurso para poder derrubar ela, entendeu? Cara, é impressionante. Veja bem, isso aqui é super importante. Nenhum superior seu vai ter a mesma visão sua do processo. Geralmente você vai ter uma visão muito mais detalhada de tudo que ocorre na sua área do que a pessoa que está acima de você. Até porque, além da sua área, essa pessoa que está acima de você olha outras várias áreas, entendeu? Então você vai ter sempre aquele insumo mais bem detalhado. E o fato de você ter um insumo mais bem detalhado, você consegue de forma clara e objetiva, sem reunir nenhum tipo de material, identificar que você precisa de algo, entendeu? Só que o seu gestor, ele não vai ter essa mesma visão. Então você não pode simplesmente pegar o seu achismo, pegar a sua visão e levar, porque você vai ser contraposto naquilo dali. Então você tem que pegar aquele achismo, pegar aquela sua visão, transformar isso em dados, transformar aquilo ali em argumentos, exaurir todas as possibilidades de ineficiência que você tenha nesse processo, que poderiam ajudar você a ser mais eficiente naquilo dali, e você construir ali um storytelling, que nem eu falei, para aquilo ali, quando for contraposto, você conseguir derrubar. E muitas das vezes, olha que legal, muitas das vezes nesse processo que você está fazendo, você consegue achar soluções sem precisar de pedir recurso para o seu gestor. Já aconteceu isso com você? Já. Você fala assim, cara, eu preciso de fazer um copo d'água. Aí você vai tentar montar a matéria, você fala assim, pô, mas é mesmo, cara, tem um bebedouro do lado aqui, por que eu preciso de um copo d'água? Você já chegou nesse sentido já? Várias vezes eu já tentei pegar algumas coisas que eu achava que precisava, só que eu gosto de fazer essas perguntas para mim antes. Pô, realmente é necessário? Não tem nada que eu consiga fazer para
para fazer internamente, e várias vezes, quando eu ia me respondendo as perguntas, aí eu chegava na resposta, não, peraí, isso aí não adianta eu ir lá, não, que eu tenho como fazer dessa forma. Eu não conseguia responder até um nível de pergunta. Aí eu nem levo, aí eu nem vou. Você tem algum exemplo prático que você queria compartilhar conosco, recente que aconteceu nesse sentido? Cara, teve uma situação que eu te dou exemplo, a gente precisava defender orçamento lá para a empresa. Essas defesas de orçamento, geralmente a gente pede milhões para Pro ano, né? para o ano, para defender para o ano. Aí esses milhões é distribuído entre fornecedores, aí fornecedor A ele ganha um certo valor, fornecedor B ganha outro. E essas defesas, elas têm que ter um certo embasamento. E aí, inicialmente, quando a gente começou a construir a ideia da defesa, a gente achava que precisava de um recurso muito maior para recuperação de determinado item. A gente falou, não, a gente vai com tudo, a gente tem argumento, a gente fala lá de degradação, do estado que está vindo e tudo. Aí estava todo mundo nessa linha, com já os percentuais, a linha de raciocínio para defender. E aí a gente parou e falou, não, vamos analisar de uma forma detalhada com números. Vamos chegar nesses percentuais que a gente está achando que precisa para ver se realmente é isso mesmo. E aí quando a gente começava a pegar para calcular mesmo, qual foi a produção desse componente nesse ano? Foi tanto. Qual a quantidade que de fato a gente precisou nesse escopo mais complexo, mais caro? Aí quando a gente fazia as contas, o que a gente achava que ia levar, tipo, preciso de 40% desse recurso para esse item, dava 10%. Nossa. Aí a gente parava e falou assim, se a gente levar isso, a gente vai ser massacrado nas reuniões, a gente vai ter argumento para realmente embasar essa defesa. Então ali mesmo a gente já desistia. Aí a gente já ia até numa linha, a gente pede esse valor, se vir uma contraproposta para tentar reduzir, a gente já sabe que a gente pode reduzir sim. A gente reduz para essa linha aqui, até aqui tá beleza, que isso não vai impactar para a gente. Então já teve várias vezes que a gente, quando pega para olhar nos números, fazer as contas certas mesmo, a gente identifica, não, peraí, a gente acha que precisa, mas não precisa não, velho. Esse valor nessa quantidade aqui, a gente consegue sobreviver tranquilo. Perfeito. Cara, em resumo saia do sentimento, tá? Que sentimento de precisar de algo, você, outros gestores vão ter o tempo todo. Nossa, tô com baixo headcount na minha equipe, estou precisando de mais ferramentas tecnológicas. Você vai estar sempre parando nessas questões. Mas saia do sentimento e traga isso para números. Isso. Muitas das vezes, você trazendo isso para números, você vai identificar oportunidades dentro da sua própria área, tá? E essas oportunidades dentro da sua própria área você vai conseguir resolver sem pedir nenhum tipo de recurso para o seu gestor. E quando você precisar pedir recurso para o seu gestor e você levar algo para ele vai te contrapor em vários argumentos e você já vai estar super bem embasado para responder aquilo. Porque o seu papel dentro de casa já foi feito, né, Zé? Você falou um ponto aí, cara, que eu vi que foi um erro. O famoso tiro no pé que a gente deu há um tempo atrás, que a gente achava que precisava de mão de obra para poder entregar a produção que a gente precisava entregar. Então, a toda reunião, todo momento, mais gestores antigos aí, sempre já vinha com a resposta automática, falta de mão de obra. Por que você não está fazendo isso? Falta de mão de obra, falta de mão de obra. E aí, em determinado momento, o que eles fizeram? Falaram, você está com falta de mão de obra? Então vamos contratar as pessoas que você está julgando que precisa. E aí contrataram um número alto de pessoas. Só que essa analogia lá atrás, ela não foi bem feita. Por quê? Porque não era somente mão de obra. Era mão de obra, era equipamento, era a situação, o próprio processo em si. A gente não tinha uma ideia clara de qual que realmente era o nosso problema. E aí veio a mão de obra e os resultados não viram na velocidade que a gente precisava. Até hoje, vamos dizer assim, a gente tem um número alto de pessoas e quando você vai fazer a conta de horas que a gente precisa de fato entregar para o que a gente está entregando, há uma sobra grande de HH. E quando você faz uma analogia dessa errada, em algum momento você vai ter que reduzir o headcount que você falou que precisava. Então você envolve até questão de pessoas, né? Exatamente. Você contrata um número grande de pessoas, depois você vira para isso, agora eu vou ter que cortar. Vocês. Cara, é um jogo extremamente complexo, né? Não é assim, envolve vida de famílias isso daí, né? Exato. Muitas vezes você tirou o cara de um emprego que ele estava lá há anos, você trouxe ele para cá e por um erro de cálculo seu, agora vai ter que demiti-lo, né? E o cara vai... Cara, olha quão complexo isso né? A vida de gestor, cara, é uma responsabilidade gigantesca, tá? Então por isso que não é um jogo para qualquer um. Por isso que eu espero que você que esteja vendo esse podcast nosso, seja uma pessoa vista como uma pessoa diferente, né, cara? Uma pessoa que tá buscando conhecimento, uma pessoa que tá buscando se autodesenvolver na área de manutenção. E esse tipo de insumo aqui vai ajudar você a crescer na carreira, né, Zé? Quem dera se nós
pudéssemos ter esse tipo de insumo lá atrás, como a gente estava começando na área de gestão, né? Aqui tem muitos anos, muito tempo de bagagem, tanto nosso como de outros convidados que já vieram aqui ajudar, né? Colaborar com esses insumos. E acredito eu que seja sendo um conteúdo de valor aqui para você, né? Exato, velho. E o bacana é que a gente, por ter passado esses apertos aí no passado, a gente tem know-how para explicar, passar para as pessoas que estão começando, o famoso pulo do gato, vamos dizer assim, né? Explicar realmente o que fazer para não passar tanta raiva igual a gente já passou. Perfeito. Zé, para fechar aqui o assunto, eu queria me estender um pouco agora aqui de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, tá? Eu trabalho na área de manutenção, na área do varejo, tá? E eu assumi um desafio recente, vou pôr aí coisa de 1 mês, 2 meses e pouco, de assumir construções de lojas novas, tá? Na área de varejo. Quem trabalha na área de varejo sabe muito bem o que eu quero dizer, tá? Existe sempre na área de varejo uma área de manutenção, ou seja, que você cuida das lojas existentes, e tem uma área de expansão que constrói as lojas novas, tá? Nossa empresa era um pouco menor, um pouco mais enxuta, então às vezes essas responsabilidades acabam se contrapondo. E eu assumi a responsabilidade, cara. Então toda loja nova eu vou assumir a construção dela, tá? Só que a minha área não estava preparada para isso, tá? Então eu assumi ali com a cara, coragem. Eu mesmo executei toda essa parte de construção de loja nova e para mim entender, né, o que está incluso, o que não está incluso naquilo ali, para mim poder depois sentar e pedir esse tipo de recurso, pedir tecnologia, que a gente vem falando aqui, vem falando aqui ao longo do tempo. Qual que foi o resultado disso, tá? Há uns 15 dias atrás nós inauguramos uma loja lá em Montes Claros, uma loja bonita, a inauguração foi perfeita, foi um sucesso, fomos elogiados, foi a primeira loja que inaugurou sob a nossa gestão, foi muito bom. Claro, obra, né? Teve várias coisinhas para poder ajustar, mas foi muito bom do ponto de vista de expectativa. E essa semana, na quarta-feira, nós inauguramos a segunda loja, que é uma loja lá em Uberlândia, dentro de um shopping. Cara, eu vou te falar, foi o maior desafio da minha carreira até então. Assim. Nunca tinha passado por um desafio tão grande da loja de Uberlândia. Foi uma obra que nós fizemos ela em 35 dias, tá? E o shopping, tá? Não foi nós, não foi outros. O shopping, no dia da inauguração, chegou para mim e falou assim: cara, você fez milagre aqui. Vocês fizeram milagre. Eles pegaram alguns exemplos de outras lojas do nosso porte. Falou assim: ó, essa loja aqui, ó, foi 6 meses de obra. Essa daqui foi 4 meses. A menor foram 67 dias de obra. Nós fizemos em 35. Nós demolimos uma loja inteira de 600 metros quadrados e construímos uma loja inteira de 600 metros quadrados. E qual que foi esse milagre, cara? Não foi assim fácil. Eu, inclusive, fui para Uberlândia na semana passada. Fui para lá na sexta-feira. E de sexta-feira até ontem, hoje é sábado, até antes de ontem, até quinta-feira, um dia depois da inauguração, eu trabalhei 20 horas por dia. E sem exagero, eu vou até deixar um print aqui para vocês colocarem aqui, porque como é shopping, eu tenho entrada de estacionamento e saída de estacionamento. Eu mostro aqui a permanência minha lá. 20 horas por dia, há uma semana direto. A gente estava muito atrasado com o que a gente precisava, sabe? E nesse final de obra, na empresa onde eu trabalho lá, muitas outras áreas chegam para fazer a parte dela. Tem um cara de mobiliário que coloca o mobiliário, tem um cara de marketing que faz a parte de marketing, tem um cara de trade marketing que faz a parte que ele vende. Tem uma série de coisas lá que precisam ser feitas. E esses caras estavam chegando, o cara de TI, os caras estavam chegando para poder fazer a parte dele, ele não estava pronto, cara. Então, você tinha lá várias áreas, me faz para mim. Você tinha consultora que já estava batendo cabeça já, não estava aguentando fazer. E cara, literalmente, cara, para mim fazer esse milagre, a gente teve que usar a política. O que é essa política? Não fazer imposição com a construtora, não era o momento, já tinha muita gente mais fazendo imposição para ela. A gente fazia ali uma estratégia bem desenhada e fazendo com que ela comprasse essa estratégia para que aquilo ali ocorresse. E a gente falhou muitas das vezes nessa estratégia, então a gente teve que planejar, executar. Foi um PDCA constante, planejar, desenhar, executar, checar, não foi, planejar de novo, executar, não foi PDCA constante. A gente teve as outras áreas de falar, cara, você está pedindo agora não é prioridade, a gente vai fazer isso depois. Isso que você está pedindo agora, eu vou fazer, isso daqui não. Meio que. Mas não é só falar que não, entender, é fazer com que a pessoa entenda aquilo, sabe? Então, assim, foi o maior desafio de longe da minha vida essa última semana de trabalho. Espero a Deus que eu nunca mais passe por isso, porque foi assim.
maluquice. A loja inaugurou na quarta-feira, era terça-feira de madrugada. Eu ainda tava com dúvidas gigantescas se eu ia conseguir inaugurar a loja. Então, assim, foram momentos, assim, desafiadores ao extremo essa última semana. E, cara, nós conseguimos. Graças a Deus conseguimos. Tivemos que abrir mão de algumas coisas. Então, tivemos que abrir mão de alguns pontos de qualidade que a gente vai tratar agora com a loja já inaugurada. Então, com tempo dentro de contrato de 30 dias para poder tratar. Mas, cara, foi um dos maiores desafios que eu já passei na minha carreira, para não falar que foi o maior. Não, foi o maior de longe. E a gente só conseguiu fazer isso, cara, com política, né? Não impondo com a construtora, faz e deixando ele se virar, porque a gente vinha fazendo isso ao longo do tempo e não deu certo. Não falando não só para as outras áreas, porque senão você acaba criando inimizade. É literalmente trazendo o jogo político da forma como deveria, tá? Cara, isso foi tão pesado que eu senti problemas de saúde por causa disso. Eu cheguei a fazer exames porque eu cheguei a passar mal dessa última semana, de tanta coisa estava acontecendo, sabe? E foi uma loucura. Então, a política, cara, nesse extremo, ela funciona. Num cenário mais controlado, ela funciona ainda mais, sabe? Então, se você conseguir usar esse mecanismo a seu favor, fazer com que as pessoas façam o que elas precisam fazer e elas entendam aquela mensagem que você carrega, mas não de uma forma imposta, mas de uma forma estruturada, planejada e desenhada, você vai ser visto como um gestor diferente, tá? Eu acredito que apesar da outra inauguração, isso é um achismo totalmente meu, apesar da outra inauguração em Montes Claros ter sido tida como expectativa perfeita, vamos dizer, ela foi pouco tempo também? Foi há 15 dias. Superamos as expectativas. Essa de Uberlândia, mesmo com todo esse caos, eu acho que eu saí dela muito mais forte, com uma imagem muito mais forte do que de Montes Claros. Porque eles me viram lá como um cara que consegue literalmente tirar um navio que tá debaixo do mar, sabe? Uhum. E acho que é isso. E olha pra você ver essa mensagem forte, né? No final. Eu queria entender um pouco de você, César. Você acha que... O que você acha sobre isso? Eu imagino que você deve ter passado algumas dificuldades no sentido de a própria empresa em si, né? Falar, pô, as outras lojas o período era de 60 dias, igual você falou, era tempos maiores. Por que ele vai conseguir fazer no período menor? Então eu aposto que você pode ter tido algumas objeções nesse sentido, não? Algumas restrições de alguém falar, não, cara, você está tentando uma coisa que é impossível. Então, mas aí que tá, é o ponto da sua experiência sobre, né? Como eu vim de manutenção, eu nunca construído uma loja do zero. Eu nunca tinha feito isso, ainda mais dentro de um shopping. Eu não tinha construído uma loja. A loja de Montes Claros, que inaugurou primeiro, ela começou a obra depois da loja de Uberlândia. Tá? Foi uma obra um pouco mais rápida. Então, essa loja de Uberlândia foi a primeira loja que nós colocamos o primeiro martelo, o primeiro prego lá, entendeu? Então não tinha nem sumo para falar que tá curto ou tá longo. Eu não tinha esse histórico. Eu não tinha esse histórico do shopping. O shopping falou comigo agora, entendeu? Uhum. E eu também não tinha como buscar essa informação antes. Então, eu não tinha nem sumo para poder negociar. Hoje eu tenho. Hoje eu consigo bater na mesa e falar, cara, se ir por esse caminho tem esses impactos, entendeu? Aquela questão da experiência, da maturidade que você vai adquirindo ao longo do processo. Inteligência emocional também, né? Imagina a pressão toda de você lidar com o que você gosta de falar, construtora, equipes, TI. Ó, isso daí eu vou te falar. 3 pessoas de 3 áreas diferentes da minha empresa falaram isso comigo. E uma pessoa do shopping falou assim. O do shopping falou assim: ué, você toma calmante, você toma remédio? Eu falei, não tomo não. Cara, você tá tão bem, você tá tão... Nesse caos todo aqui, você tá administrando tão bem. E eu tava por dentro fervendo, entendeu? Só que isso eu não externava isso, porque se eu, que era o capitão do navio, perdesse o controle, o navio não ia voltar, entendeu? Exato. E eu tinha esse sentimento muito forte comigo e eu acredito nisso também. Eu não perdi esperança. Eu perdi esperança, na verdade, em alguns momentos. Mas eu consegui recuperar ela depois, sabe? E isso foi, cara, foi assim, foi uma loucura. E a política me ajudou com isso, né? Não saber o que é direita, o que é esquerda, o que é democracia, o que é tirania. Não, é política, é relacionamento pessoal. É fazer o que as pessoas executem, que precisa ser executada de uma maneira que você acredita e que seja mais saudável. Entendeu? E isso acaba inspirando outras pessoas, né? Que elas observam e falam, não, pô, é possível, o cara fez nesse período. É possível fazer isso. Exatamente. Zé, o que você achou do papo hoje? Cara, muito bom, enriquecedor. Para mim, principalmente, eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está nos ouvindo, que a política ela faz parte do dia a dia. Véio. Se ir contra, se tentar lutar contra ela, achar que não faz sentido, que você
Muita gente fala que é falsidade, o cara está sendo marqueteiro. Cara, entenda que a política faz parte do nosso dia a dia. E com certeza você vai conseguir ter sucesso. Perfeito. Espero que o conteúdo tenha agregado para você, como agregou pra gente, a gente já falou aqui, né? E assista o nosso episódio até o final, se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima. Abraço! Abraço.